Bom dia não, boa tarde, né? Já passou da meio-dia. Então vamos ser rapidinho, que está todo mundo com fome já, então não vamos atrapalhar muito vocês. Dentro do que nós vamos falar, nós estamos falando de inovações. A gente tem hoje uma fábrica que produz carregadores de bateria para empilhadeiras elétricas, onde os carregadores, até o prezado momento, são desenvolvidos com transformadores de ferro-ressonância, tá? A partir de um momento agora, se surgem os carregadores de alta frequência, onde vocês vão ter uma economia de até 25 a 30% de energia elétrica. Então, o nosso ponto inicial vai ser carregadores. A JLW é uma empresa formada por 3 empresas, tá? E atualmente a gente cooperou uma outra empresa, uma empresa de importação de células de energia. A empresa está sediada em Capivari, em uma área de 3.400 metros quadrados, e para esse ano vamos startar essa nova fábrica que está em fase final de trabalho. Nossos produtos hoje são carregadores, carrinhos, suportes, extratores de bateria, que a NR17 tem solicitado, né? Por causa do esforço físico, o pessoal com problema de dor nas costas, pedindo para ser afastado, né? Então, esses extratores é um produto que vem sendo vendido de uma forma bastante contundente por causa da NR17. Outros produtos, nós temos abastecedores de água, paleteiras manuais, sempre pensando na econometria das pessoas, em função de evitar processo trabalhista, né? Que acredito, como empresário, que a gente mais tem hoje esse tipo de coisa. A gente faz projetos de salas de bateria e como uma forma de vender o nosso produto, que são os suportes. Então, quem precisar fazer uma sala de bateria, é só consultar a gente faz um esboço daquilo que vocês precisam para poder atender o melhor para a tua empresa. Foi perguntado sobre norma. Existe uma norma DIN internacional que fala sobre instalação de sala de bateria, tá? Atualmente nós temos lançamento a linha de carregadores de bateria e temos também as baterias de lítio-íon, que são uma evolução da bateria atual, que atualmente na Europa está sendo visto como uma solução, uma nova solução, e a gente trouxe algumas coisas para o Brasil para desenvolver aqui no Brasil um novo conceito. Essas baterias, elas são utilizadas em carros, ônibus, caminhões, ferramentas elétricas, celulares, bicicletas e motos, tá? As baterias de lítio não é um produto novo no Brasil. Na verdade, elas estão no Brasil já fazem 5 anos em ônibus elétricos, tá? O ano passado, em parceria com a MAN, foi produzido o primeiro caminhão elétrico do país, tá? Onde 100% das baterias são fornecidas pela Winston, que está nesse caminhão. Esse ano, só para entender um pouquinho, a frota de caminhões de ônibus de São Paulo são de 14.400 ônibus. Já existem 300 ônibus elétricos a bateria rodando na cidade de São Paulo, tá? E até 2032 todos os ônibus deverão ser 100% elétricos. Uma informação que eu tive no dia de ontem, uma empresa de Indaiatuba chamada Corpus, que transporta lixo, ela comprou 200 caminhões de uma empresa que seria no Brasil, 100% elétrico para coleta de lixo. Então, na questão de mobilidade urbana, o uso da bateria do lítio está bem acelerado e deve entrar em algumas áreas de empilhadeiras elétricas também. Para conhecimento, existem células de lítio prismáticas, cilíndricas, que é usado no carro da Tesla. Ele usa justamente esse tipo de células. Existem os push, existem as baterias convencionais que tem celular e tudo mais. Então, quando você fala em bateria de lítio, na verdade, bateria de lítio não existe. Existe o lítio misturado com outro produto.
Então se fala muito de lítio, níquel, manganês, cobalto, níquel, ferro, fosfato, lítio, polímero. Então o lítio é sempre uma mistura com alguma coisa, não existe o lítio puro, tá? No caso, essas baterias que estão no caminhão, que foi mostrado para vocês e usado em empilhadeiras por alguns fabricantes já, elas têm usado o modelo de lítio ferro fosfato. Por quê? É uma bateria que trabalha menos 40 e mais 85 graus de calor, tá? Sendo que outras composições trabalham no máximo a 55, 60 graus. Então é importante, num país onde você tem um clima um pouco quente, como o Brasil, a questão de pensar no calor da bateria. Outra coisa da bateria, ela tem uma densidade de energia um pouco mais alta que a bateria de chumbo ácido. Então ela tem um desenvolvimento melhor, uma perda energética muito menor do que a bateria convencional. Para entender, existe uma curva de Ragone. Para se entender, você tem alguns tipos de baterias e composições, e você enxerga, por exemplo, a de lítio, o rendimento dela em termos de capacidade energética é muito superior. Em um comparativo de chumbo ácido com bateria de lítio, você tem uma bateria de 1.500 ciclos, uma bateria na casa de 5.000 ciclos, isso para ferro fosfato. Outras composições, elas são menos, tá? Uma recarga de 6 a 8 horas, isso aqui eu vou carregar em 1 hora. Então você faz um pit stop, você carrega a bateria e ela continua trabalhando na máquina. Uma bateria convencional tem uma autonomia de 6 a 8 horas de um turno. Uma bateria de lítio ela pode trabalhar até 20 horas, com cargas em 1 hora, 30 minutos. É como se fosse celular, você botou uma tomada, carregou um pouquinho e sai andando. Não tem carga, não tem equalização, ela é bem rápido o sistema. A bateria de chumbo ácido você necessita de água, a de lítio não requer água. Temperatura de trabalho menos 30 mais 45, menos 40 mais 85, tá? A questão da reciclagem, o fabricante de bateria faz a sua. Na questão da lítio, não existe do CONAMA uma recomendação quanto a isso, mas é um produto que qualquer empresa de reciclagem pode oferecer, porque o lítio ele é um mineral, né? O ferro fosfato, ele é um mineral também. Então, não são produtos contaminantes. Então, qualquer reciclagem hoje, e a própria fábrica de células, ela faz a recuperação desse material também, tá? A questão da eficiência, né, de curva de descarga, você tem a da bateria de lítio. Vocês entendem que, olha, aqui a bateria cai gradualmente. A de lítio ela vai até o final e cai de uma vez. É como se fosse o celular. Você está usando, daqui a pouco ele avisa que a bateria acabou, ele vai desligar, tá? A questão do custo, hoje, em uma operação, uma bateria de... isso aqui está antes do aumento do dólar, tá? Tem que dar um descontinho. Mas, hoje, uma operação, 3 baterias de 256 custa em torno de R$ 21.900, mais um carregador, mais caro para a troca de bateria, mais suporte triplo, um total em torno de R$ 25.900. Quando você vai para uma bateria de lítio, o custo é um pouquinho mais alto, tá? Você vai para em torno de R$ 28.800. Só que a vida útil dela é estimada em 10 anos. Então, uma bateria dessa substitui 3 baterias de chumbo ácido. Então, você não precisa ter sala de bateria, você não precisa de outros situações. Atualmente está sendo vendido muitas máquinas no Brasil com esse sistema já, até porque você não tem que ter uma sala de bateria. E se você somar a questão de uma bateria dessa vai durar o equivalente a 6 baterias, você tem uma diferença de 51 mil contra 28 mil reais. Então vamos falar assim, você tem um investimento inicial maior, mas em compensação
você não vai ter durante 6 anos, 8 anos uma troca de bateria. Detalhe, essa bateria daqui a 8 anos, ela pode ser vendida ainda, porque quando ela perder parte da capacidade dela, você vai ter alguma coisa em torno de 60%, 70%, e ela pode ser vendida para armazenamento de energia, que é uma outra etapa futura que vai acontecer também. Então aqui você tem um ganho, na verdade, em 8 anos, aí 10 anos, de R$23 mil. É uma bateria livre de manutenção, custo de armazenagem por metro quadrado, metro cúbico menor e custo com funcionários. Então essa é uma implantação de um produto novo que já vem acontecendo por algumas empresas. Então alguns fabricantes de máquinas já estão colocando esse tipo de equipamento no mercado para poder com baterias de lítio. E a questão do meio ambiente também, já que não tem material contaminante dentro dela. Essas baterias, elas são compatíveis com as baterias de chumbo ácido, tá? Sendo que o rendimento dela é em torno de 30% maior. Então, você tem um ganho de armazenamento. De uma bateria de chumbo ácido, você usa na realidade 53% da capacidade total dela. Na bateria de lítio você vai usar os 80%. Então todos esses modelos são compatíveis com todos os tipos de máquina. Aqui. Eu vou mostrar falam que bateria de lítio explode, né? Então eu vou passar um videozinho bem rapidinho só para vocês entenderem. Pegou uma pequena bateria de níquel, manganês, cobalto, certo? Foi fechado um curto-circuito nela e acontece o seguinte, está funcionando? Tá. Isso é uma bateria de celular, tá? Para quem viu aqueles casos da Samsung que aconteceu, isso é uma bateria que ela é incendiária. Então todo mundo fala o seguinte, bateria de lítio é perigosa. Realmente ela é incendiária. Então houve um curto-circuito, 100%, fecharam os contatos dela e ela veio a pegar fogo. Na sequência, vocês vão ver uma célula de ferrofosfato. Esse teste feito pela Decra na Alemanha é o único órgão no mundo que o método brasileiro não questiona. Pegaram uma célula de 160 amperes, foi feito em julho de 2012 isso aqui. No caso da bateria de lítio, que nós vimos explodir, pegar fogo, ela levou alguns segundos para acontecer e ela criou uma chama ao pegar fogo. A bateria de ferrofosfato, que é a célula que vocês estão vendo agora, ela está guinchando, certo? A outra levou 30 segundos, a gente está com 2 minutos e meio, 3 minutos já, né? E ela continua ficando gordinha, ó. Você viu que a roupagem dos testes são diferentes. Um foi alemão que fez esse teste, tá? Essa fumaça branca não é contaminante, é simples um gás que em função disso. A fusão da outra bateria foi a 70 graus. Se passaram 10 minutos em curto-circuito de 100%, um cabo fechando curto, e ela continua funcionando. Em 13 minutos, essa bateria ela vai realmente entrar ela vai abrir, ela vai explodir, vamos falar assim.
ela estourou, vocês não viram fogo nenhum, certo? Então a questão de bateria de lítio pega fogo é em alguns modelos, não é em todos. Então esse modelo é o que está sendo recomendado para veículos pesados, como ônibus, caminhões e no caso de empilhadeiras elétricas. As duas empresas no Brasil que estão usando bateria de lítio e empilhadeira hoje usam exatamente esse modelo. A ruptura dela foi a 180 graus. Se fosse um manganês de cobalto, seria 70 graus. Então, essa bateria ela tem uma performance importante em termos de segurança. Fora isso, cada célula dessa aí, ela vem com uma apólice de 2 milhões de dólares. Então, se houver uma acidente na empresa por causa da bateria, você tem uma apólice de 2 milhões de dólares para cobrir despesas. Tá? Basicamente foi isso aí, bem rapidinho por causa da hora do almoço. Tá? Aqui alguns clientes que a gente trabalha, temos no Brasil, tá? Ok. Qualquer coisa, por informação maior, a gente está sentado aqui do lado, ou à vontade a partir de agora.